E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como inserir fórmulas, equações, símbolos matemáticos aqui no formulário Google. Eu já fiz um vídeo mostrando como fazer isso através de capturas de tela. Esse vídeo, inclusive, faz parte do curso básico de Google Forms. Se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas hoje eu quero mostrar como que a gente pode inserir fórmulas, equações, utilizando um complemento. Esse complemento chama-se hipatia e ele faz com que essa inserção seja muito mais prática, porque a gente não precisa fazer a captura de tela, salvar a imagem no computador para depois inserir no formulário. Ele já gera para a gente um link e a gente vai inserir esse link aqui no formulário de um jeito super simples. Bom, então vamos lá. O primeiro passo é instalar o complemento. Para fazer isso, eu venho nesses três pontinhos aqui na barra superior do lado direito, vou localizar complementos e vai abrir então a janela do Marketplace. E aqui eu vou pesquisar pelo complemento hipatia, que se escreve com HY. É só pesquisar por ele, já aparece aqui no resultado. Vou clicar e vou então instalar esse complemento. Esse processo de instalação a gente faz uma única vez. Depois que o complemento estiver instalado aqui no Google Forms, ele já vai estar disponível para a gente utilizar sempre que a gente criar um novo formulário, sempre que a gente quiser, tá? Além disso, o mais bacana é que esse complemento não é somente para formulário, ele também é complemento do Google Apresentações e do Google Docs. Então, depois que a gente instala ele aqui no formulário, ele já fica disponível para a gente nesses dois outros aplicativos do Google. No finalzinho desse vídeo, eu vou dar uma palhinha e vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar o Hipatia para inserir fórmulas e equações lá no Google Apresentações e também no Google Docs, tá? Então vamos fazer aqui a instalação. Vou clicar neste botão instalar, continuar, vou confirmar a minha conta, confirmo a minha conta e vou dar as permissões. E pronto, o complemento já foi instalado. Posso clicar aqui em concluído e posso fechar essa janela do Marketplace. Então, pessoal, agora que o complemento já está instalado, sempre que eu criar um novo formulário e quiser utilizá-lo, é só clicar nesse ícone aqui na barra superior, que é o local onde a gente encontra todos os complementos que já estão instalados. Então é só clicar, eu já localizo aqui o Hipatia, clico e seleciono essa primeira opção para abrir a janela de edição. Logo que essa janela é aberta, aparece aqui para gente um texto de instruções, é um texto em inglês que a gente pode ler ou simplesmente fechar, clicando aqui embaixo em Close, tá? E agora sim, eu tenho o editor do Hipatia, onde eu posso criar fórmulas e equações. Então vamos lá. Eu posso utilizar o teclado do computador para inserir aqui qualquer equação. Então eu posso digitar aqui, por exemplo, 2x mais 4 igual a 12. Tá? Então eu utilizo o meu teclado mesmo para inserir aqui uma equação. E eu também posso utilizar a barra de ferramentas. A gente tem aqui na parte superior as ferramentas e aqui a gente vai encontrar diversos tipos de elementos que a gente pode inserir aqui no editor. Então esse complemento, o Hipatia, ele é muito completo e ele é muito útil, principalmente para professores de matemática, química, física, porque com ele a gente pode criar praticamente qualquer tipo de fórmula, qualquer tipo de equação, tá? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou apagar essa equação que eu digitei, supondo que eu queira criar aqui uma raiz, tá? Então eu venho aqui nesse primeiro ícone e eu seleciono aqui a opção de raiz, olha. E esses elementos que a gente insere aqui da barra de ferramentas, eles já têm os espaços, olha, para a gente inserir os números. Então é bem prático, já tem aqui a raiz e os espaços onde eu somente vou digitar os números, né? Então se eu quiser uma raiz de 7, é só digitar o 7.
Ou se eu quiser colocar um cálculo aqui dentro dessa raiz, eu posso colocar também, sem problema algum. A raiz vai esticando e eu posso colocar, né, mais elementos aqui dentro dela, tá bom? Aqui eu posso inclusive colocar, olha, se a raiz é quadrada ou se é cúbica. Se eu achar que a visualização está muito pequena, tá? Eu quiser aumentar a visualização, eu posso vir aqui do lado direito no zoom e eu posso aumentar, tem aqui a opção de aumentar o zoom e visualizar a minha construção num tamanho maior, tá? Da mesma forma, eu tenho também aqui na barra superior do lado direito a opção de alterar o tamanho da fonte. Então eu posso escolher qual o tamanho de fonte que eu quero, tá? Eu tenho aqui a opção até 96, que é o maior tamanho. Eu normalmente seleciono aqui um tamanho mediano, 30 ou 36. Até uma dica que eu deixo para vocês, como a gente vai inserir, né, essa equação, essa fórmula lá no Google Formulário, o ideal é que a gente escolha pelo menos uma fonte mediana, 24, 30, 36, porque senão vai ficar muito pequena. Se a gente colocar uma fonte menor, vai ficar muito pequeno e vai ficar ruim de visualizar lá no formulário. Então o ideal é selecionar uma fonte pelo menos mediana, tá? Bom, fiz aqui a minha raiz, deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, eu posso, de repente eu sou um professor de física e eu quero criar a fórmula da velocidade. Eu venho aqui, digito o V do teclado mesmo do meu computador, digito o igual, e agora eu vou colocar ΔS sobre ΔT. Aqui eu tenho a opção, nesse primeiro botãozinho, de inserir uma fração, tá? Então eu vou inserir. Veja que já tem os espaços, né? Da mesma forma que tinha na raiz, eu já tenho aqui os espaços para inserir números, elementos. Eu vou procurar aqui, olha, que eu tenho o símbolo do delta. E eu vou digitar o S. Agora eu clico aqui embaixo. Novamente eu vou inserir um símbolo do delta e vou colocar o T. E assim eu tenho a fórmula criada aqui facilmente. Ok? Beleza. Terminei a minha construção, agora eu quero inserir essa fórmula lá no Google Formulário. Como que eu faço? É muito simples, tá, gente? Eu venho aqui embaixo, tem aqui, olha, Create Link, aqui em azul. É só clicar e ele já vai gerar para a gente um link. É só eu copiar esse link e agora eu vou inserir esse link no formulário. Mas a janela do Hipatia está aqui na frente do meu formulário. Como que eu faço para alternar e conseguir utilizar esse complemento junto com o formulário? É só eu clicar aqui do lado esquerdo nesse primeiro botãozinho e eu vou minimizar o complemento. E assim eu posso trabalhar aqui no meu formulário normalmente, tá? É só clicar nesse botãozinho para inserir foto e é nele que a gente vai inserir o link, tá bom? Eu não vou fazer upload de nenhuma imagem do meu computador. Tá? Eu não vou pegar nenhuma imagem do meu computador. Eu vou clicar aqui em Por URL e eu vou simplesmente colar o link que eu copiei. Vejam que a fórmula já foi inserida, tá? Agora é só clicar aqui em Inserir imagem e prontinho, já tem a minha fórmula aqui no formulário. Aqui o formulário ele nos dá algumas opções, né? A gente pode clicar nesses 3 pontinhos e a gente pode alinhar ao centro, né? A gente pode fazer algumas configurações aqui que são específicas do formulário, tá? Então já inseri a minha fórmula e agora, se eu quiser voltar ao complemento para criar uma outra fórmula, uma outra equação, é só eu clicar novamente aqui para expandir essa janela e eu posso criar uma nova equação, uma nova fórmula. Vou mostrar aqui para vocês mais 2 funcionalidades. A gente tem a funcionalidade de texto, tá? Aqui, olha, do lado esquerdo, nesse botãozinho, eu posso clicar nesse T, ele vai ficar na cor verde, e aí eu estou com o modo texto ativado. E aí eu posso fazer, por exemplo, aqui, o enunciado de uma questão. Então eu não preciso fazer somente a fórmula, somente a equação. Eu posso criar o enunciado inteiro de uma questão aqui. É só eu colocar aqui, ativar o modo texto, tá? Ele precisa estar verde. E aí eu vou digitar o texto. Observe a equação, lá. Vou digitar meu texto. Em algum momento do meu texto eu quero inserir uma equação. E aí eu venho aqui no botãozinho do T, vou desativar o modo texto e agora eu vou inserir a equação. Aí eu coloco x menos 8 igual a 2.
tá? Quero continuar escrevendo o texto. Eu venho e ativo novamente o botãozinho aqui do lado esquerdo para ele ficar verde e eu continuar no modo texto. Tá joia? Então eu posso criar o enunciado inteiro de uma questão aqui, não somente a equação em si. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar a cor de fundo. Tá? Eu não preciso necessariamente ficar com esse branco aqui no fundo. Eu posso clicar nesse último botãozinho aqui da barra de ferramentas e aqui eu tenho a opção, olha, posso colocar, por exemplo, essa cor, seleciono e agora eu alterei a cor de fundo, tá? Quando eu gerar o link, a imagem que vai estar lá no formulário vai ficar com essa cor de fundo. Vou mostrar para vocês. Antes de gerar o link aqui dessa nova criação que eu fiz, eu vou mostrar que aqui embaixo a gente também tem mais duas opções, tá? Nessa primeira opção aqui, eu vou limpar o editor, tá? Então eu vou apagar tudo que está aqui para criar uma nova fórmula, uma nova equação. Nessa segunda opção, eu posso visualizar as últimas criações que eu fiz, tá? Então sempre vai aparecer aqui as últimas coisas que eu criei. E aqui na última, a gente vai gerar o link, como vocês já viram. Então vou clicar aqui, vou gerar o link, né? Vou copiar esse link e vamos lá no formulário inserir esse link. Então vou minimizar aqui do lado esquerdo o complemento, venho aqui no formulário e vou inserir o meu link. Então eu vou colocar mais uma pergunta nesse formulário, venho aqui no botãozinho, né, para inserir foto e vou inserir o link que eu acabei de copiar. Lembrando que se for uma pergunta, né, se eu estiver inserindo algo na pergunta do formulário, é nesse botãozinho que eu clico. Se eu quiser inserir na opção de resposta, eu clico nesse outro que aparece aqui na opção de resposta, tá bom? Então eu vou clicar aqui na pergunta, seleciono por URL e colo o link. Veja só, aqui está com a cor de fundo, inclusive, que eu selecionei, tá bom? Vou inserir e aqui está. Beleza, gente? Se eu quiser criar novas equações, novas fórmulas, é só eu retornar aqui ao complemento e fazer uma nova criação quantas vezes eu quiser. A hora que eu terminar de utilizar o complemento, é só fechar aqui no X do lado direito e pronto. E para encerrar, eu estou aqui no Google Apresentações e como eu disse lá no início do vídeo, depois que a gente instala o complemento no formulário, ele já fica disponível para a gente aqui no Google Apresentações e também no Google Docs. Para utilizar o Hipatia aqui no Google Apresentações, é só clicar aqui no menu em Complementos, a gente já localiza aqui o Hipatia, é só selecionar a primeira opção e vai abrir a janela de edição, que é exatamente igual àquela que a gente viu lá no formulário, tá? Inclusive o texto de introdução aqui, de instruções, que é em inglês, e a gente pode fechar aqui embaixo em close. E aqui eu tenho o editor, exatamente idêntico ao que a gente viu no formulário, e aqui eu posso criar as minhas equações e as minhas fórmulas. A única diferença é que ele não vai gerar um link para a gente inserir, ele já vai inserir direto a imagem no slide. Então olha só, eu vou criar aqui, vou inserir uma fração, só como exemplo, vou digitar aqui 5 sobre 4. Vou aumentar essa fonte, vou botar aqui no tamanho 48, tá? Então, só para vocês verem, eu vou inserir essa fração no slide. É só clicar nesse botãozinho, tá? Insert. E ele vai inserir essa fração como uma imagem aqui no meu slide. Então, é bem simples de utilizar, muito prático. Olha só, minimizei aqui o complemento e eu já tenho a fração inserida aqui no meu Google Slides, tá? O que é bastante útil para a gente também quando vai criar, né, uma apresentação de slides e precisa de inserir fórmulas e equações. No Google Docs, o processo é exatamente o mesmo, tá? Eu nem vou mostrar como faz, porque é exatamente o mesmo desse que eu mostrei no slide. Clica aqui em complementos e a gente já localiza o Hipatia. A janela de edição é exatamente igual e ele também vai inserir direto a imagem aqui no documento de texto. Beleza? Bom, vou fechar aqui o complemento e eu encerro por aqui esse vídeo. Espero que tenha sido útil. Um abraço e até a próxima.